Hoje é o terceiro vídeo da série sobre o Reino de Deus. E eu quero conversar com vocês sobre coração de criança. Coração de criança vai nos ajudar a entender melhor o vídeo anterior sobre obediência. Jesus disse que para entrar no Reino de Deus, a gente precisa ter coração de criança. Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, pois é delas o reino de Deus. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas." Bem, se o reino de Deus pertence aos que têm coração de criança, afinal, como é o coração de criança? Eu quero destacar 4 características. A primeira é que a criança é pequena. Ela tem uma estatura baixa, mas dizer que a criança é pequena significa também dizer que ela tem um caráter humilde. Jesus disse que felizes são os pobres de espírito, pois deles é o reino. Portanto, ver a criança pequena no sentido do tamanho é uma dica de como a gente deve ser no sentido espiritual. A segunda característica que eu quero destacar, o senso de hierarquia. Quando a criança percebe que existe alguém superior a ela, que sabe mais do que ela, aí não é difícil obedecer. E isso é uma lição espiritual para nós. A terceira característica da criança é que elas são seres inacabados, em crescimento, com a mente aberta. E essa característica de ter a mente aberta, isso nos ajuda a entender o arrependimento. Porque se nós tivermos um coração de criança, vai ser mais fácil a gente mudar de mentalidade. Porque a gente vai ser mais flexível, mais moldável por Deus. A quarta e última característica da criança que eu quero destacar é o caráter lúdico. As crianças gostam de brincar, gostam de jogar, de se mexer, gostam de cores. O caráter brincante da criança mostra leveza. E essa talvez seja uma das primeiras coisas que a gente perde quando se torna adulto. A leveza, o gosto por brincar, à medida que a gente vai deixando as ansiedades e as preocupações nos engolirem, nos deixarem tensos, que a gente vai ficando carrancudo, com a cara fechada, sem leveza. Então, quando Jesus disse que para entrar no reino a gente precisa ter o coração de criança, a gente precisa se lembrar dessa leveza, desse caráter lúdico, de quem gosta de brincar, de quem no fundo brinca porque confia no Pai. Brinca porque relaxa, porque sabe que o reino é de Deus, Ele que governa as coisas. Ou seja, a gente não precisa ficar ansioso. Não cabe a nós governar o mundo, né? Cabe a nós confiar no Pai. Quando você conversar com uma criança, quando você estiver perto de uma criança, preste atenção no modo como ela vive, no modo como ela é, porque as crianças têm muito a nos ensinar sobre o reino de Deus. E é por isso que Jesus disse: "Deixem vir a mim as crianças. Não impeçam as crianças de vir a mim."